Boa noite, irmãos, graça e paz. Esse amenzinho foi muito fraquinho. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aí sim, nós estamos falando como guerreiros agora, né? Glória a Deus. Então, eu virei um pouco meio que sertanejo. Qualquer coisa que eu falar lá nordestino, os irmãos não estranham não. Tá bom? Não é porque eu não sei falar o português não, mas eu estou tão envolvido com a obra de Deus que se trata em missões, né, que às vezes a gente pega alguns caguetes, né? Mas isso é legal, isso é muito bom. Louvado seja o Senhor. Estou com uma equipe muito bacana, estou com minha esposa ali. Fica de pé, minha esposa, essa linda, morena, maravilhosa. Ei, meu Deus do céu. Eu não sou merecedor, né? Mas aprove o Deus me dá uma morena bonita dessa. Peguei o espírito da Alci aqui. Deus é muito bom, né? Aleluia. Irmãos, eu estou com uma incumbência de compartilhar, né, que eu não sou assim, pregador da palavra, né, como o Marquinho é, como o Lauro, como alguns irmãos, né, tem essa liberdade, esse conhecimento profundo. Mas eu tenho algo no meu coração que está assim, borbulhando, e eu não estou aguentando mais isso dentro de mim. Eu tenho que compartilhar isso com os irmãos, repartir as cargas, né, que vêm do Senhor. É muito bom, né, quando a gente está alinhado com aquilo que está no coração de Deus. Porque Jesus é o pastor dessa igreja, né? Não somos nós os homens, o Senhor é o dono da igreja. Então a nossa responsabilidade é muito grande, não trazer nada da parte nossa, mas trazer algo da parte de Deus, porque é muita, mas é muita responsabilidade. Eu fico olhando para o rostinho de vocês assim, eu vejo a responsabilidade que eu tenho de ser leal com aquilo que Deus quer que reparta para vocês. Amém? Hoje eu pretendo falar algo, compartilhar com os irmãos que está em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. A gente não vai entrar propriamente dito nesse texto, que é muito conhecido, mas aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou dar um título para essa ministração, é o seguinte: o que me move, o que te move a proclamar, evangelizar e a fazer missões? Eu vou repetir. Isso tem que ficar bem gravado. O título já começa né, um pouco profundo para nós. O que me move, aí você coloca a mão no seu peito e diz, para você, o que me move, o que te move, né, a proclamar, evangelizar e a fazer missões. Esse é nosso intuito aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem uma carga, né, para ser distribuída, para ser repartida com os irmãos. E eu estou aqui com essa incumbência. Tomara a Deus que eu consiga alcançar os irmãos nisso, né? Ok. Eu vou começar com um título assim. Não é propriamente dito na própria palavra que nós queremos repartir, mas uma introdução. E nessa introdução, eu quero colocar para os irmãos assim, como criar uma cultura missionária na igreja local. Como criar uma cultura missionária na igreja local. Você sabe por quê, irmãos? Nós estamos diante de um grande desafio, né? Nós estamos vendo as notícias, as coisas, como é que o mundo está, em todos os seus meios, não somente político, mas em todas as situações. Está tendo algum probleminha aqui no microfone, tá? E nós cremos, né, e entendemos que a igreja, como resposta de Deus, ela deveria ser mais intencional. Nós sabemos que nós temos algumas intencionalidades no nosso meio. Nós temos recebido palavras tremendas. Desde quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, a minha filha está com 30 e poucos anos, a mais nova, foi quando nós chegamos aqui. Então, nós estamos mais de 30 anos que nós caminhamos junto com os irmãos. E eu fico assim, eu glorifico a Deus
pela forma que eu cheguei, né, e a forma que eu sou hoje. É tudo fruto, né, de um amor dos irmãos e o amor de Deus para com a minha vida, que eu cheguei aqui bem estragado, bem estragadinho. Eu vim de um contexto de denominação, com 12 anos na denominação, mas eu cheguei aqui estragadinho. E eu louvo ao Senhor por essa família. Eu tenho vocês como minha família. E foi nessa família que eu recebi tudo da parte de Deus, no sentido do caráter, em todos os sentidos, como ser um bom marido. Eu era um péssimo esposo, um péssimo marido, eu era um péssimo pai. E tudo isso eu fui alcançando, e essas coisas eu fui galgando com o tempo, né? Graças ao amor dos irmãos e às ministrações que nós temos recebido da parte dos irmãos, pastores, líderes que nós temos aqui. Mas veja bem, eu creio e eu penso que nós precisamos galgar algo mais, pensar alto. Creio que Deus quer nos levar a um patamar acima, e nós precisamos avançar no todo de Deus. Temos alcançado, sim, muitas coisas, mas nós temos que alcançar o todo de Deus. Eu creio que Deus tem algo profundo para nós desempenharmos. E é a igreja que tem que fazer isso, né? Todos nós como igreja do Senhor. Então o nosso desejo aqui é que nós saiamos daqui com essa carga, né, com esse peso no coração, com esse compromisso diante de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, se nós temos um probleminha nessa questão missionária dentro da igreja local, então como acelerar esse processo? O que fazer nós, como igreja do Senhor, para acelerar esse processo, já que nós estamos um pouco devagar nisso? Como acelerar isso? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, eu estou só na introdução, né? Os irmãos tenham paciência aí. Lá está escrito assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, eu creio que as pessoas aí fora estão precisando desse avanço nosso como igreja. A nossa vida está bem cômoda aqui. Deixa Deus falar o seu coração. A vida está muito boa para nós, irmãos. Está vendo essas luzes aqui? Deus nos chama de sal e luz. Mas luz brilhando no meio da luz, tem sentido? Aonde que a luz tem que brilhar, irmãos? É no escuro, lá onde estão as trevas. E as pessoas lá fora, elas estão aflitas. Irmãos, as pessoas lá fora estão desesperadas. Se você andar uns 50 metros para lá, você vai ver pessoas desesperadas, pertinho de nós. Pessoas se suicidando. Pessoas preenchendo o vazio no vício do álcool, das drogas, na prostituição, no adultério. Pessoas violentando crianças. Pessoas destruindo seus lares. Porque está vazio por dentro. Eu não posso fazer vista grossa. Eu não posso ser omisso nessa situação. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Um olhar que se compadece. Existe um povo lá fora que precisa da expressão da igreja. Em nome de Jesus, eu quero estar assim liberando isso para a vida dos irmãos e para nossas vidas como igreja do Senhor. Aleluia. Então, como criar essa cultura? Nós entendemos que nós temos que acelerar esse processo. Então, como criar essa cultura? Então, nós temos que avaliar.
Nós temos que ver com os pastores, nós temos que ver com os líderes, como é que a gente vai fazer isso. Porque isso tem que nos incomodar, irmãos. Essas situações que o mundo vive, e que as situações que estão aí fora do contexto nosso aqui, porque nós estamos com uma vida muito cômoda. Isso tem que nos incomodar. Deus não resgatou nós para vivermos numa zona de conforto. Eu não tenho nada contra você dar um conforto para a sua família, dar um bom lar para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, dar um estudo, uma formação profissional. Mas Jesus tem que estar inserido nesse contexto em todos os sentidos. Nós fomos resgatados para a sua maravilhosa luz, para que essa luz possa brilhar lá nas trevas. Deixa Deus falar o seu coração. Nós estamos numa causa mais importante do planeta Terra, envolvido com aquilo que está no coração do próprio Deus. E Jesus já nos deu esse exemplo. É só lermos lá, que está escrito lá em João capítulo 4, a partir do versículo 31, às vezes a gente lê muito 34. Minha comida consiste em fazer... Mas leia o 31. Porque no 31, versículo 31, demonstra, muitas das vezes, o estado que a igreja está nessa geração e na atualidade. Vamos lá, vamos ver o que está escrito lá. Não precisa colocar... tá lá. Vocês são muito rápidos aí, hein? Então vamos lá. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Muitas das vezes nós vivemos nesse contexto. Nós trabalhamos durante a semana, estudamos à noite, estamos em faculdade, colégio, blá, blá, blá. Chega final de semana, você quer descansar, você quer estar com a sua família, você quer estar com os seus filhos. Cumpre esse dever de estar aqui. Tudo legal, está tudo tranquilo. Mas eu creio que Deus quer mais de nós como igreja. Os irmãos entendem isso? Eu não estou ouvindo um amém. Assim seja. Fala sempre isso. Assim seja. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu creio, irmãos, que nós somos uma igreja avivada. Uma igreja pentecostal. Uma igreja que não se contenta, né, no silêncio. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós habita o Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí está lá, nesse contexto. Mestre, vem cá, vem comer. Vou fazer uma peixada para o senhor, uma moqueca capixaba aqui. Aí Jesus, qual a resposta que Jesus fala para ele assim? Aí Pedrão, João, Tiagão, olha só, queridão. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho como é que ele diz lá, no versículo 32? Disse-lhe Jesus: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Isso mostra muito o foco, né? A determinação que Jesus teve e tinha e tem quando ele veio a essa terra. Ele veio focado. E muitas das vezes nós perdemos o foco. Nós vivemos uma vida muito centralizada em nós mesmos, né? Em círculo. Nós contentamos só com o que está ao nosso redor. Esquecemos de olhar para os lados. Esquecemos de olhar adiante. Por isso que Jesus deu esse exemplo para eles. Eu tenho uma comida. Aí os discípulos ficaram assim. Mas será possível que... Deixa eu ver, eu vou escolher um irmão aqui. Será possível que o Miltinho trouxe algo diferente para Jesus, que ele está preferindo a comida do Miltinho do que a nossa? Olha só a situação que os discípulos estavam. E muitas das vezes nós vivemos assim, irmãos. Às vezes nós ficamos pensando dessa forma, achando que o que nós estamos fazendo é o melhor. E na verdade não é. Aí vem o versículo 34, né, que Jesus disse lá. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E o que mais? E realizar a sua obra. Foco, determinação. Nós podemos fazer todas as coisas, irmãos. Trabalhar, estudar, ter o nosso carrinho, ter o nosso apezinho,
bem arrumadinho, tranquilinho, podemos viajar, podemos fazer várias coisas. Mas a nossa comida tem que ser a comida que Cristo deixou de exemplo para nós. Fazer a vontade do Pai. Que muitas das vezes o que nós fazemos é a nossa vontade. Desculpa, irmãos, colocar essas coisas. Desculpa, irmãos. Mas é algo que Deus tem colocado no meu coração. Porque quando você chega num sertão brabo daquele, que toma água de chuva, que não tem água potável. Eu fiquei 3 meses lá para constatar isso na minha vida. E comer comida, carne enlatada. Ah, meu irmão, não sei se... Eu não tive estômago, eu não tinha estrutura estomacal para aguentar isso. É a vida que eles levam. Alegres e felizes. E muitas das vezes nós reclamamos por pouca coisa. Murmuramos por pouca coisa. Olha só a discrepância nossa. Então nós temos que avaliar essas coisas. Amém? Aí Jesus vai falando. Aí no versículo 35 a gente já vê, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, eu estou aqui na incumbência de trazer da parte de Deus para tirar você da zona de conforto. Em nome de Jesus, receba isso no seu coração. O Senhor quer tirar você da zona de conforto. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, que tivéssemos bom ânimo. Ele venceu o mundo, Jesus venceu. Se Jesus venceu, nós podemos vencer. Amém? Ei, mesmo que isso traz aflição para nós, mas nós temos que caminhar alinhados com aquilo que está no coração de Deus. Outra referência que deixa um entendimento para a gente aqui. Mateus 9, capítulo 9, versículo 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E no versículo 37, e então se dirigiu aos seus discípulos, a nós aqui, os discípulos do Senhor. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha que monte de trabalhadores que eu estou vendo aqui, ó. Eita glória, hein? Já pensou essa multidão aqui? Trabalhando na seara, que já está branco para a ceifa. Irmãos, nós temos que receber isso no Espírito e nos colocar na brecha, se apresentar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós podemos falar isso, irmãos? Queridos, nós temos recebido. Eu sei que o ID esteve aqui semana passada e compartilhou sobre o enchimento, está cheio da palavra. E é isso mesmo. Nós temos que estar cheio da palavra, porque é essa palavra que vai mudar o nosso coração. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu estou vazio por dentro? Mas eu creio que pela porção que nós temos recebido da parte de Deus, nós temos muito para dar, muito para oferecer. E se nós não fizermos isso, nós vamos ser obesos espirituais. Essa não é a vontade de Deus. O Senhor não quer ninguém gordo, quer todo mundo esbelto. A cada dia buscando a porção do Senhor. E a cada dia me esvaziando. Senhor dando e eu esvaziando. Senhor dando e eu esvaziando. É esse contexto que Deus está requerendo de nós como igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Então, queridos, esse era o estilo de Jesus. Esse era o estilo de vida de Jesus. O tempo todo conectado com Deus. O tempo todo. Ele nos mostrou que ele tinha um relacionamento intenso com o Pai.
E nós, graças a Deus, nós temos recebido isso. A igreja, nós somos privilegiados pelo que nós temos recebido da parte dos irmãos. Essa intimidade, essa relação com Deus é linda no meio dos irmãos. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nisso, nós estamos andando no estilo de Jesus. Louvado seja o Senhor, né? Outra coisa que a gente vê na parte de Jesus, né, ele tinha um relacionamento intenso com Deus, mas também trabalhava em trazer e formar os discípulos. Isso nós temos recebido muito da parte do Senhor para essa igreja. Nós não podemos reclamar dos nossos líderes, dos nossos pastores. Eles têm nos ajudado em muito nessa questão do crescimento. Eu acabei de dizer um minuto atrás que eu cheguei todo estragado. E através do conhecimento, do aprofundar nas coisas do Senhor, a palavra foi transformando o meu interior, o meu caráter. E muitos de nós que estamos aqui estamos vivendo assim, com um caráter transformado, mudado. Tempos atrás nós éramos uma pessoa, hoje nós somos outro. Nós somos bons maridos, bons pais, bons empregados, bons empregadores. Isso é bom. Louvado seja o Senhor. Mas vamos ver a outra característica de Jesus, né? Ele proclamava para os de fora, demonstrando uma paixão pelos perdidos. Vamos olhar ao eixo aí, ó. Vamos olhar o tripé aqui, ó. Comunhão com Deus, aquele upnote. Comunhão com Deus, relacionamento com os santos, paixão pelos perdidos. Bênção, João. Bênção isso aí. Agora, a intenção aqui é o seguinte: você vai olhar para o seu interior. Olha para dentro. Essa terceira aí, paixão pelos perdidos, você de fato tem engajado nisso? Deixa Deus falar o seu coração. Oh Deus, por favor, Jesus. Esse era o estilo de Jesus, irmãos. Esse era o estilo de vida de Jesus. Então nós temos que desejar ser transformado à semelhança de Cristo, nesse estilo. Os irmãos concordam? Posso ouvir um amém mais forte? Nós temos que aprender a viver como Jesus viveu. Porque Ele deixou esse exemplo para nós, irmãos. Nada é impossível. Jesus viveu todos esses ciclos simultaneamente. Comunhão com o Pai, formação dos discípulos e paixão pelas pessoas, pelas vidas. Ele viveu isso intensamente. Se Ele viveu, nós também podemos viver. Os irmãos entendem? Amém? Louvado seja o Senhor. Porque Ele nos trouxe um modelo de como viver o reino de Deus. Jesus veio a essa terra para ser exemplo a ser seguido. Esse era o maior propósito de Jesus também. Ele deixou todo o modelo, um padrão. Nós não seguimos homens, ou ministério, ou placa. Nós seguimos Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso referencial. Jesus é o nosso padrão pela qual nós queremos ser parecidos. É algo para a gente refletir, viu, queridos? Né? Discipulado é isso. É aprender a viver como Ele viveu, até que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Eita glória! Isso. Aleluia! Nós queremos ser parecidos com Jesus. E isso é possível, irmãos, na nossa geração. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor possa nos dar graça, né, para vencer os obstáculos, né? E nós vamos triunfando aí em vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos refletir e pensar. Sempre eu vou fazer umas perguntinhas, assim, umas pegadinhas.
Por exemplo, nos nossos grupos caseiros, igreja nas casas, quanto essas reuniões têm alcançado os de fora? Ixi, peguei pesado agora, né? Meu Deus. Quantos, irmãos? Igreja nas casas. Por que igreja nas casas? Porque onde nós temos os vizinhos, nós temos amigos próximos que nós podemos convidar. Não é mesmo? O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de trás, o vizinho de frente. Essa é a oportunidade que muitas vezes nós temos com a igreja na sua casa, na minha casa, a oportunidade que eu tenho de trazer as pessoas para junto de mim. Mas a gente entra num ciclozinho de religiosidade e a reunião se torna uma reunião cansativa, que muitas das vezes nós nos sentimos motivados para estar numa reunião caseira. Mas por quê? Talvez falta foco, determinação, entender qual o propósito de Deus para esses encontros. Às vezes nós transferimos isso para o líder, mas se cada um de nós cooperarmos com isso, porque nós somos cooperadores, irmãos. A obra não é assim, não é nós que mudamos, não é nós que transformamos, é o Espírito do Senhor, é Deus. Mas Deus quer usar a tua igreja, o Senhor quer usar cada um de nós nesse processo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Deixa Deus falar o seu coração. Vamos continuando falando aqui. É claro que nós não estamos isentando o alimento da palavra nos nossos encontros na casa, tá? Nós não estamos isentando aí a comunhão que nós temos, que o grupo caseiro proporciona. O grupo caseiro proporciona todas essas coisas, a comunhão, uma coisa mais fechada, mais íntima, poucas pessoas. Ali proporciona estudarmos, lermos um livro, né? Mas essa que é a pergunta é essa, quanto que os de fora estão inseridos nesse processo aí, irmãos? Deixa Deus falar o seu coração. Quantos de fora? E nós temos condições de fazer isso, não é nada impossível, né? Aleluia. Oh Deus, continue falando, Senhor. Na verdade, irmãos, muitos de nós, isso aconteceu comigo também, perdemos ciclos de pessoas que nós conhecemos aí fora. Né? Porque quando nós convertemos, né, que o Senhor foi com suas mãos milagrosas, e por um milagre Ele nos tirou, né, lá do meio daquela galera lá. Né? O Senhor foi lá e nos resgatou. Eu sou prova disso, né? Aí você sai daquele contexto de pessoas que não conhecem Deus e vem para cá. No meu caso, como eu vim numa situação muito complicada e pesada, que envolvia drogas e tráfico e muitas coisas. Nossa, por isso que eu falei, cheguei torto. Né? E aí o que acontece? Eu tenho que ficar um tempo fora, me estruturar, conhecer Deus, conhecer as coisas concernentes ao meu Pai. Buscar a palavra, me encher da palavra. Mas chegou um ponto, irmãos, que durou pouco mais de 2 anos, o Senhor colocou no meu coração, agora tu vai lá e fala do meu amor para aquelas pessoas lá, que você estava lá no meio delas. É algo de Deus, irmãos, mas muitas das vezes a gente não faz isso. Oxe, saí fora de lá, tchau para eles. Deixa eu me viver a minha vida aqui. E não é isso que Deus quer de nós não, queridos. Deus quer nos levar para resgatar lá fora, os perdidos, as pessoas que estavam lá. Eles têm que conhecer você agora como uma nova criatura, com uma nova face. Nós, filhos do Senhor, nós temos um brilho. Muitas das vezes nós aqui olhando para vocês, a gente não consegue enxergar, mas as pessoas de fora enxergam. Você tem algo diferente em você. O que aconteceu em você? Que brilho é esse que está em você? É a oportunidade que você tem. Esse brilho, meu irmão, é Cristo em mim. É Jesus que reina aqui dentro. E estou te dando essa oportunidade de conhecer Cristo. Porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele me resgatou e pode e quer resgatar você também. É isso que Deus quer nos usar como instrumentos vivos.
Muitas das vezes nós saímos, largamos, saímos fora. Eu fico olhando aqui, muitos de nós, eu não tenho carro. Já tive, comprei carro para meus filhos tirar a carteira, tirou, já até vendi o carro já. Que eu não, sei lá, minha esposa até briga comigo, você tem que aprender a dirigir, você tem que aprender. Cara, mas eu não sinto vontade de fazer isso, porque tudo que eu preciso, tá lá, me trouxe ali. Elias e Cátia. Eu quero ir para o sertão, me leva. Eu quero ir para São Paulo, alguém me leva. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, alguém me leva. Para que eu vou ter carro? Ou gastar dinheiro com outra família? Mas a pessoa que tem carro, por exemplo, você tem um carrinho. Vou dar um exemplo aqui, que muitas das vezes o Senhor coloca pessoas de mão beijadas para nós. Aí você vai num posto de gasolina e você se sente seguro em abastecer seu carro em determinado posto. Porque você sabe que aquela gasolina é misturada. Então você começa a familiarizar com aquele posto e com o frentista. Tudo é estratégia de Deus. Você tem que saber disso. Deus que te conduz para aquele posto. Deus que faz você ter amizade com aquele frentista, com um propósito. Agora, se a gente não estiver ligado, passa desapercebido. Irmãos, se liga. Muitas das vezes nós estamos lá, no posto de saúde. Muitas das vezes nós estamos num consultório médico. Muitas das vezes nós estamos no saguão do aeroporto. Muitas das vezes, irmão, nós estamos em vários lugares que Deus nos leva e nos conduz para que Ele seja conhecido através de mim, através de você. Mas nós estamos fechados. Tranquilinho. Isso não é para mim, isso é para o evangelista. Isso é para o fulano de tal, é para o golpe da vida. Oh, meu Pai, tem misericórdia. É para todos nós. É para todos nós. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Deixa Deus falar o seu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Interessante, irmãos, que Jesus não chamou os discípulos para fazer uma tarefinha qualquer. Se liga. Jesus mexia com o imaginário dos discípulos. Ai, meu Deus. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou para os seus discípulos? Pergunta para mim. Qual foi a palavra que Jesus falou para os seus discípulos? Pergunta para mim. Venham comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Oh Deus. Mateus capítulo 4, versículo de 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Porque eram o quê? Pescadores, E disse-lhe, aí Jesus disse para eles assim, Pedrão, faz favor, vem cá. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No versículo 20, esses meninos aí, falou com Jesus assim, negativo, eu não vou. Foi isso que eles falaram? Não. O que eles falaram? Hein? Deixaram tudo e foi seguir Jesus. Eita glória, hein? Será que você faria isso? Duro esse discurso. Duro. Mas fique tranquilo. O Senhor sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Esse mesmo texto, essa mesma situação, a gente vê em Lucas capítulo 5, versículo de 10 a 11, em Marcos capítulo 1, versículo 17 a 18. Jesus mexia. E eles não questionaram Jesus. Não é que eles poderiam falar assim, ei, Jesus, o senhor está de brincadeira conosco, né, Jesus? Pescador de homens, onde se viu isso? Já vi pescar peixe. Será que o senhor não confundiu, não? Não. Eles não questionaram. Simplesmente eles obedeceram à voz do Senhor. Eita glória! Obedeceram à voz do Mestre. Deixe o Mestre falar o seu coração. Vamos continuar aqui. Aleluia, Jesus. Eu estou muito alegre com o Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos,
Vamos discorrer aqui. A igreja é o plano de Deus para influenciar cidades e restaurar pessoas para a glória de Deus. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Escreve isso aí no seu coração, eu vou repetir. A igreja, que somos nós, é o plano de Deus para influenciar cidades e restaurar pessoas para a glória de Deus. Aleluia. Eu sou fruto dessa restauração. Você é fruto dessa restauração. Plano de Deus. Aprove ao Deus fazer essas coisas. A palavra diz, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas viva, né? Então você é um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos a essência do amor de Deus. Por isso que nós estamos aqui, alegres, firmes na rocha. Amém? Louvado seja o Senhor. Voltando ao título lá. Agora nós vamos lá para Mateus 28, de 18 a 20. Agora que a gente vai entrar na palavra. Deixa eu ver quantas horas são. Meu Deus. Irmãos, olha só. O que nos motiva a proclamar, a evangelizar e a fazer missões? Nós temos vários motivos. E nós vamos falar alguns deles aqui, né? Baseado no texto que a gente vai ver aí, né? Mateus 28, de 18. Vamos ler todo mundo junto? Está no grau ali já? Está certinho? Então tá bom. Vamos ver se está igual o meu aqui. Vamos lá? 1, 2 e... Jesus... Eita nós, aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, viu, irmãos? Louvado seja o Senhor. Não tem como a gente fugir disso, tá? Não tem como não, tá, irmãos? Eu não vou nem colocar uma ordem de Jesus não, porque senão pega pesado demais, né? Eu vou colocar assim como se fosse... não vou colocar como ordenança, mas eu vou colocar como uma orientação de Jesus, né? Porque, não sei se os irmãos, o Kleber, não sei se já repartiu aqui também, toda a autoridade estava em Jesus. Nós estamos fazendo essa obra não na nossa autoridade, mas na autoridade daquele que tudo pode, Jesus. Ele disse lá, o que ele disse lá? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Então nós não estamos indo na nossa força, nem na nossa inteligência, porque a nossa inteligência não transforma ninguém. Nós não temos essa capacidade de transformar o outro. Eu não tenho, né? Mas Cristo sim. Né? Ele tem autoridade. Vocês lembram quando ele mandou os 70 para ir nas aldeias, nos povoados? Foi lá em Vazia Nova. Vamos colocar assim, né? Vai lá em Vazia Nova. Ó, eles estão chegando amanhã aí. Vocês vão, olhem para o rostinho de cada um deles, tá? Vocês vão ver como é que eles vão chegar aqui. Eles vão chegar aqui turbinados, cheio de Cristo, cheio de Jesus. Né? Eles vão chegar aqui e vão deparar com a diferença do estado que a igreja está e do estado que eles estão. Estão lá, estão avançando. Gente, é a coisa mais linda que tem.
quando você faz uma obra dessa, você vem maravilhado, você chega turbinado, você chega assim, você quer evangelizar no shopping, você quer evangelizar no hospital, você quer sair igual um maluco aí para evangelizar. E o Senhor está precisando desses malucos. Os malucos sumiram do nosso meio. Está todo mundo quietinho, bonitinho, certinho. E Jesus não é assim não, irmãos. Né? Então, vamos dar vazão para os meninos que vão chegar aí, tá? Viu, Marquinhos? Dá essa liberdade para eles aí, que vocês vão ver o testemunho que eles vão trazer da parte de Deus, daquilo que foi feito e realizado lá. Louvado seja o Senhor pelos jovens que têm ido e atendido o apelo do Senhor nesse trabalho missionário. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Né? Aleluia. Então, irmãos, o primeiro motivo, vamos chegar lá. O primeiro motivo que eu tenho para servir a Deus nessa obra missionária, de proclamar o Evangelho, é essa. O primeiro motivo é esse. Cumprir o propósito de Deus e empregar o Evangelho. Cumprir o propósito de Deus, porque Ele deixou essa orientação para nós. Então nós estamos indo na autoridade de Cristo, na força do Senhor. E você vai e as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Nós precisamos ter essas experiências, irmãos, de expulsar demônio. Nós precisamos, irmãos, ter essa experiência de você impor as suas mãos e a pessoa ser liberta do álcool imediatamente. Irmãos, nós precisamos ter experiências assim, de você chegar e proclamar Jesus. Aquele casal que estava amaziado, eles têm uma revelação de que eles não podem viver daquela forma. Nós precisamos ter experiência de chegar assim numa família e as pessoas, nossa, eu quero esse Jesus seu. Nós precisamos ter essas experiências, irmãos. Amém? Oh, Deus, por favor, Senhor, nos ajude. Uma coisa, então, esse é o primeiro ponto. Cumprir o propósito de Deus em pregar o Evangelho. Esse é o primeiro motivo. Né? Nós podemos olhar aqui, nesse texto que nós lemos aqui, tem uma promessa. Eu não sei se vocês viram essa promessa que está nesse texto. Então vamos imaginar assim. Jesus chega para você e diz assim, olha só o detalhe da afirmação de Jesus, né? Olha cá. Né? Se você seguir a minha orientação de ir às ruas, praças, locais de trabalho, escolas, creches, orfanatos, presídios, não importa onde que você for, mas se você for com esse desejo no seu coração, de se colocar na brecha, de se prontificar, de se apresentar, para falar de mim para as pessoas, eu tenho uma bênção para você que vai ser diferente. Aí você pergunta para mim, que bênção é essa? Pergunta para mim. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Versículo 20 aí, ó. Irmãos, isso passa desapercebido. Eu vou estar com vocês, mas tem uma condição, você tem que ir. Pregar o Evangelho. Sair da zona de conforto. Sair dessa mesmice. Da estagnação. Nós somos a igreja que se move, que se movimenta, que sai, que se coloca na brecha, que se apresenta. Nós somos um bom perfume, nós somos a carta escrita não por mãos humanas. E se você se colocar assim, Ele está falando para nós, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou estar com vocês todos os dias. Ah, mas você fala assim, mas eu sou discípulo de Jesus, eu já tenho Jesus todos os dias. Na sua essência, você vai descansar, vai dormir, Ele está ali com você. Você acorda, Ele está ali com você. Nas suas dificuldades, Ele está ali com você. Você acorda carrancudo, brigando com a sua esposa, muitas das vezes. Ele está ali com você. No seu trabalho, Ele está ali com você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele está ali com você. É promessa dEle para nós. A sua palavra é verdade. E Ele não volta atrás. Ele está dizendo aqui, eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século.
Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Quando eu estou engajado nesse compromisso, se eu estou fazendo aquilo que Jesus me orientou a fazer, portanto, eu estou tendo a garantia que Ele mesmo falou na sua palavra, e a sua palavra é verdade. Ele disse que estaria comigo quando? Todos os dias. Louvado seja o Senhor. Isso precisa mover o nosso coração, irmãos. Porque eu tenho essa garantia da parte do Senhor, que todos os dias estaria comigo. Eu vou ser abençoado todos os dias. Aí você pensa assim, cara, e quando alguma coisa der errado? Isso não quer dizer que Ele não está com você. Mesmo quando as coisas não dão certo para a gente, né? Isso não quer dizer que Ele não está presente. Ele está presente. Porque às vezes a gente toma algumas decisões sem consultar Deus, sem buscar sua orientação. Irmãos, muitos de nós levantamos de manhã, saímos para o nosso trabalho, nós nem agradecemos ao Senhor pelo dia, nem pela noite. Saímos aleatoriamente. Você acha que nós não temos chance de alguma coisa não dar certo? Com certeza. Agora coloque o seu dia, o seu trabalho, o seu caminhar na presença do papai lá. Você não vai endireitar o seu caminho e vai te livrar de todo o mal. Com certeza. Né? Então, mesmo nas coisas que dão errado para você, Ele mostra o amor dEle, a fidelidade dEle para com você. Né? Aí vai te dar um toque. Tá vendo? Se você tivesse me buscado, eu tinha te orientado. Aí você reconhece o erro e volta para Ele. Senhor, por favor, me perdoe, Senhor, me perdoe. De fato, eu errei. Aí você reconhece o seu erro e o Senhor direita você. Agora dentro do processo dEle, dentro da orientação dEle, dentro do caminhar dEle para nossas vidas. Eita glória! O Senhor é bom demais, irmãos. Nós precisamos experimentar na essência o poder de Deus em nós. Né? Então é isso aí, queridão. Né? Para cumprir o propósito de Deus em pregar o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que causa em mim fazer missões? O que causa em mim em fazer missões? Olha só, nós temos experimentado isso em vários lugares. Sabe o que é? Uma vida transformada nos traz alegria. Uma vida transformada nos traz satisfação. Nós precisamos experimentar isso, irmãos. Pregar o Evangelho e a pessoa, por um milagre, não é nada seu não, é Deus, tá? Você é o instrumento, você é o cooperador, é Deus que faz a obra. Aí você vê uma pessoa se render no Senhor e dali para frente a vida dele vai ser outra. Então isso causa alegria em você. Você sabe por que causa essa alegria? Olha só, lá no céu diz que há festa, há júbilo por um pecador que se arrepende, por 99 injustos que não necessita de arrependimento. Tamanha a importância que o Senhor tem para com os perdidos, quando Ele se rende. Os anjos se alegram, aleluia, glória a Deus, mais um Senhor, mais um Senhor. Então isso tem que causar alegria em você também, satisfação, alegria, louvado seja o Senhor, né? Então, para mim, uma vida transformada traz satisfação. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, antigas passaram. Eis tudo que se fizeram novas. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Se eu mentia antes, agora não minto mais. Essa é uma mudança que é um processo que só Deus para fazer isso na vida da pessoa. Se antes eu roubava, não roubo mais. Se antes eu traficava, não trafico mais. Se antes eu cheirava, não cheiro mais. Se antes eu vendia droga, não vendo mais. Porque agora eu tenho algo dentro de mim que preencheu todo o meu vazio, todo por dentro, estou cheio de Cristo. Isso traz alegria, traz satisfação, traz motivação para mim ir além. Andar uma milha a mais, buscar outros e proclamar. Eu não quero isso só para mim, eu quero para os outros também. Então, quando você vê uma vida transformada, é motivo de alegria para você.
Você se alegra com aquilo. Eu me alegro. Será que você não se alegra? Tenho certeza que todos aqueles de vocês que estão aqui, que alcançou uma vida para Jesus, você se sentiu alegre, ou não? Você chorou? Você ficou triste? Às vezes o choro é de alegria, porque é difícil, irmãos. A pessoa está amarrada no pecado, escravizado ali, e o diabo dominando a mente daquela pessoa. Aí chega o poder de Deus e alcança aquela pessoa. E a pessoa é desamarrado daquilo ali. Oh, isso traz alegria, satisfação, festa no céu e festa aqui na terra, júbilo, bate palma, faz tudo por causa de um pecador que se arrepende. Louvado seja o Senhor. Não é mérito nenhum nosso, irmãos, é mérito do Senhor. Amém. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos correndo aqui. Depois eu vou passar um videozinho no finalzinho, né, porque muitas das vezes isso traz um desgaste para nós, né? A gente falou aqui no início, você quer descansar, né? Você quer descansar. E muitas das vezes você está precisando de fato de um descanso, né? Mas quando você se dispõe a fazer isso, igual estão viajando, 1.330 quilômetros, não é fácil, irmãos, é cansativo. Muito cansativo. Quando você vai lá na cidade de Deus, muitas das vezes você tem que pedir permissão para o traficante para você entrar lá para falar de Jesus para as outras pessoas. O que você está fazendo aqui? Vem falar de Jesus para as pessoas aí. Deixa a sua bolsa aí. Pode ir. Olha só, tem que pedir permissão. Isso traz um desgaste, não traz? Mas a gente faz isso por amor a quem? Por amor ao Senhor e por amor àquelas pessoas que estão ali escravizadas e necessitadas e desesperadas, precisando mesmo dessa expressão nossa. E nós vamos no poder do nome de Jesus, que nada pode deter a igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós tivemos aqui no encontro translocal, onde o Jorge Mitian trouxe uma palavra para a gente, e eu consegui pensar uma colocação dele, e eu anotei que ele disse assim: aquele que está em Cristo, em contraste de estar em Cristo, é estar antes fora de Cristo, ou seja, em quem? Em Adão. Essa foi uma colocação dele, né? Porque antes pertencíamos a uma árvore genealógica de Adão, tínhamos uma natureza caída, tínhamos uma natureza pecaminosa, porém fomos cortados dessa árvore, está falando para nós aqui, fomos cortados dessa árvore e enxertados em Cristo, árvore da vida. Eita glória! Não tem dinheiro que pague isso, irmãos. Não tem riqueza nessa terra que pague isso que Cristo fez por nós. Nós somos enxertados em Cristo. Eita glória, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é bom demais. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Vamos lá, vamos achar, né? Isso. Uma pessoa que era só problema, que andava para baixo, uma pessoa que vivia segundo os desejos e pensamentos e a vontade da carne, seguindo o curso do mundo, dominado por forças malignas, muitas das vezes rejeitado pela sua própria casa, pelos amigos. Agora ele começa a viver uma nova vida, demonstrando no rosto dele uma nova criatura. Ah, irmãos, isso tem que me motivar, porque isso é real. A gente vê isso acontecer. Porque Jesus proporciona isso acontecer. Amém? Eu fico olhando assim, aquele texto que está lá em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, fala exatamente sobre isso. Lá na cidade de Gadara, onde tinha o gadareno, aquele demoniado, né, Marcos? Né? A Bíblia, Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Legião. Quer dizer, mais de 3, 4 mil demônios na vida daquele homem. Um homem que quebrava as correntes, um homem que andava correndo, seminu, no cemitério, aterrorizando a população daquela comunidade lá. E as pessoas temiam aquele homem. Cara,
todo maluco, agressivo, dominado por forças malignas. Mas onde Jesus chega, cara, Jesus chegou, pulou do barquinho, olhou para ele e já viu de longe. Eita, nós, eu vi esse homem me perturbar aqui. Que tenho eu contigo, Jesus? E Jesus já foi repreendendo aqueles demônios tudo. Foi saindo tudo. Aquele homem que era seminu, ele se tornou um homem vestido. Aquele homem que andava correndo para os lados, correndo para um lugar, ele estava ali sentado aos pés de Jesus, ajoelhado. Aquele homem que tinha uma mente corrompida, totalmente perdida, a mente toda dilacerada, o Senhor recuperou a memória dele. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, irmãos. Está no presente, não é passado nem futuro, é presente. Opera, Deus opera, e Deus vai continuar operando na igreja dele. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Nós temos que viver mais esse poder de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Isso me impulsiona a ir adiante. Isso me impulsiona, irmãos. Quando eu vejo uma vida transformada, isso me impulsiona a ir mais à frente. Então vamos lá. Vou sair aqui, vou acelerar, vou para o terceiro ponto. O que me envolve então fazer missões? É o terceiro e último ponto. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito assim: portanto, quer comais, isso, portanto, quer comais, 10, 31, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é mérito nenhum nosso, não é o meu ministério, não é o meu dom, não é a placa, não é o chapelão que eu tenho na cabeça, não é nada disso. Até eu sou carequinha, tem pouco cabelo. É para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é porque nós somos os sabichões, nós sabemos proclamar, nós sabemos evangelizar, nós sabemos convencer, nós sabemos persuadir a pessoa para pensar como a gente está pensando. Não é nada disso, é poder de Deus. Então é para a glória dEle, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Eu não posso nunca pegar a glória que é de Deus para mim. A glória sempre é para Ele a ser dada. O Senhor é tudo para Ele, para a sua glória. Esses irmãos que estão indo lá para o sertão, né? Em vários lugares, né? Nós temos irmãos lá no Nepal, nós temos irmãos nas tribos indígenas, nós temos irmãos lá na Cidade de Deus, nós temos irmãos em vários lugares. Eles estão lá, irmãos, se sacrificando, se doando, se entregando para cumprir um propósito de Deus e para a glória de Deus. Eles não estão lá para mostrar que eles são os tais. Nenhum de nós podemos agir dessa forma. E eu estou aqui, irmãos, fazendo jus ao meu nome. Meu nome é João Batista, a voz que proclama no deserto. Mas eu quero declarar que vocês aqui não é um deserto, é um manancial de vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então eu sou motivado a glorificar a Deus que um dia transformou a história desse rapazinho aqui. Então eu sou motivado que um dia ele fez essa obra em mim. E já vai para mais de 40 anos. Eu estou com 64 anos, irmãos. Eu converti aos 23. No auge das minhas doideiras, das minhas loucuras. O Senhor foi lá com o seu poder. Vem cá, meu brother. Vem cá, eu tenho um propósito para você aqui. É você mesmo que eu quero. Vem cá. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Larguei tudo. Larguei droga. Larguei meus amigos. Larguei o meu estilo de vida. Irmãos, meu Deus, na época que eu era maluco, era Janis Joplin, Jimi Hendrix, Der Pup,
Supertramp, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath. Só demônio. Esses eram os meus deuses. Pesado. Pesado. Eu vejo muitos evangélicos cristãos que curtem essas bandas aí. Demônio puro. Não tem nada para oferecer para nós. Não tem nada, irmãos. Nós temos que ficar muito atento com isso. Muito atento. Eu era dominado, a minha mente era dominada por esses caras. E eu me via tocando junto com eles no palco. Como é que fala? Espergindo sangue no meio das pessoas. Eu me via assim, irmãos. Tamanho era o domínio das trevas dentro de mim. Mas Deus é poderoso. Foi lá com as suas mãos milagrosas. E foi lá e... Vem cá, rapaz. Eu te quero, você aqui. E sacou todos aqueles demônios que estavam dentro de mim. E me colocou um coração de carne. Louvado seja o Senhor. Como não fazer a obra do Senhor? Como não sentir motivado? Como não ir além? Como não fazer a obra de Deus? Não tem como, irmãos. Não tem como. E cada um de nós temos as nossas experiências. Talvez você diz, você está firme porque olha de onde o Senhor tirou. Mas tem pessoas, irmãos, que não tem vício nenhum. É um bom pai, é um bom marido, é um bom empresário, é um bom empregado. Mas existe um vazio dentro dele, que se não fosse isso, ele não pulava da ponte. Esse vazio só é preenchido. Não importa se essa pessoa é boazinha, que boazinho o inferno está cheio. O que importa é Jesus reinando ali dentro. Nosso corpo sendo templo e morada do Senhor. É isso que importa. E é isso que tem que nos importar, irmãos. Né? Deixa o Senhor falar o seu coração. O melhor presente de Deus, Ele deu para nós. Quem era o presente de Deus? Fala forte. Novamente. Jesus. Novamente. Jesus. Aleluia. O melhor de Deus Ele deu para nós. Como não caminhar com Jesus? Como não estar juntinho com Jesus, irmãos? Não tem como. Jesus está juntinho e Ele conta conosco. Aquilo que o Cleito falou. Os anjos queriam fazer isso. Mas aprove o Deus dar essa tarefa para a igreja dele. Olha o privilégio, irmãos. Aleluias. É um privilégio servir o Senhor. É um privilégio. Louvado seja Deus. Glórias a Ti, Senhor. Então, irmãos, eu creio que seja o suficiente, para a gente dedicar tempo necessário por tudo isso que nós colocamos aqui. Eu quero até dizer algo assim, para dar um fechamento aqui. A questão de investimento também é muito importante. Muitas vezes nós não podemos ir. Por várias situações nós não podemos ir e a gente entende isso. E tem pessoas que não têm como ir e fazer essa obra. A gente entende. Eu creio que o Senhor também entende. Mas de alguma forma você pode cooperar na questão do investimento. Qualquer projeto evangelístico dentro da igreja local necessita de investimento. E nós temos pessoas, empresários aqui, cheios de Deus, que o Senhor, Deus, tem um controle nas finanças. Então você precisa experimentar o poder de Deus também nas suas finanças, nos seus negócios. Amém? Eu creio que se você se dispor a fazer isso, você vai prosperar ainda mais. Porque tudo que o Senhor tem concedido a você a ter, Deus tem um propósito nisso. Era para o nosso bem-estar? Sim. Mas Deus quer ir além disso. Deus tem um propósito com isso aí. Investimento na obra. A igreja, os projetos missionários, os projetos evangelísticos. E tem mais que eu posso dizer para você. Eu quero exercer missões. Mas muitas das vezes missões está dentro do nosso bairro, está dentro da nossa cidade. Eu falo para você que minha mãe, que tem 84 anos hoje,
até os 60 anos, 62 anos, Deus colocou no coração dela que ela deveria fazer missões dentro do hospital. O que ela fez? Ela teve essa convicção, conseguiu uma carteirinha para ter acesso aos leitos do hospital. Ela ia até o hospital, levava os folhetos e chegava lá, pedia permissão para orar. E antes de orar, ela entregava o folheto e falava de Jesus. Depois orava. E muitas dessas pessoas foram libertas, foram salvas, foram curadas. Porque esse é o trabalho da igreja. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor ordena a sua bênção. Puxa. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Graças, aleluia. Por isso, irmãos, é importante, estou terminando, que toda a igreja envolva na obra missionária de uma maneira geral. A igreja que faz isso, certamente ela vai ser outra. Certamente vocês aqui vão ser outros, né? Por quê? Porque quando você se dedica, quando você que é igreja se dedica às missões, você vai experimentar, presta atenção nisso, você vai experimentar a alegria de servir a Deus ao máximo e viver e ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Vou repetir, que isso é muito importante. Eu, você, nós vamos experimentar a alegria de servir a Deus ao máximo e ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Missões, irmãos, é oxigênio para a igreja. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Nós não precisamos do oxigênio para vivermos, para respirarmos. Pois é, missões é o oxigênio para a igreja. A igreja que não faz missões, ela não sonha. Esse discurso aqui é pesado para nós, viu, irmãos? Estou falando isso com muito temor. A nossa vida, irmãos, presta atenção aqui, só tem sentido quando nós estamos ajudando outras pessoas. Outras pessoas. Resgatando, auxiliando, dando suporte, ajudando. Às vezes tem pessoas do nosso lado, passando necessidade do vizinho nosso, e a gente não se compadece para com elas. E essa situação do Covid fez nós voltarmos para a nossa casa e vermos as necessidades que nós temos uns dos outros. Nós precisamos ser uma igreja que tenha a visão de para fora. Para fora. Para fora. Sair dessa caixinha para fora. E fazendo isso, a igreja cresce. Fazendo isso, a igreja se torna mais unida. Fazendo isso, a igreja cresce em vidas e em estrutura financeira. Fazendo isso, a igreja se engaja em projetos missionários naqueles que estão nos campos. Fazendo isso, a igreja se torna forte. Portanto, irmãos, missão é um negócio que está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Além de ser um negócio, está no coração de Deus. Amém, irmãos? Eita glória! Vamos ver um pedacinho ali. Tem tempo, Marquinho, para a gente ver? É 5 minutos, né? Dá tempo? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Coloca o vídeo para mim. Às vezes a gente fica criando obstáculos para fazer a obra de Deus, mas presta atenção nisso aqui para vocês verem. Olha.